Voltei, crianças. Bom dia para quem está chegando e para quem ficou, nossa, bom dia de novo. Sejam bem-vindos. Agora em outra etapa. Cada aula nossa é um passo à frente. Então, acha aquele lugarzinho, concentração, porque esse passo vai depender de muitas informações que vamos fazer a partir de uma leitura. Eu conto com vocês. Então, aproveite, sejam bem-vindos, professores e responsáveis também, e vamos começar a nossa aula de língua portuguesa comigo, com a professora Ana Paula. Então, vamos descobrir o título, porque agora é outra etapa. Olha só, produzindo um lead em notícias, parte 1. Então, vamos lá. Então, hoje vou guardar bem essa palavrinha, produzindo. A gente já conheceu o que é lead, a gente já relacionou, agora é hora de pegar todos aqueles conhecimentos que estamos pouco a pouco construindo e fazer o nosso lead. Pôr em prática, por isso que a gente tem que fazer interagindo, é a professora aqui que vai dar os toques que vocês precisam. E como eu falei, se não está conseguindo fazer toda a escrita que vai ter hoje, faça por partes. Reveja depois no repositório, mas não esqueça, é um passo também de conhecimento. A gente não pode perder nada. Então, e sobre o produzir, o que eu vejo aqui? Eu tenho que saber o que eu vou produzir. O título já conta, que é um lead. E eu sei que lead está em notícias, e vamos lembrar que nossa aula é parte 1, ou seja, amanhã continua. Então, guardem bem os registros de hoje. Faz parte do Aprender Sempre. Quem não tem Aprender Sempre, está tudo bem. Tudo que vocês precisam da nossa aula, toda a questão de texto, registro, dá para fazer no caderno, junto comigo. Então, espero muito contar com vocês. Então, vamos para aquela parte, o que vamos aprender? Olha só, o que vamos aprender e está envolvido no que eu espero que vocês cheguem no final da aula e falem, comecei a aprender isso. Então, olha só, página 51. Nessa aula, vocês, seus ou suas colegas, produzirão um planejamento, um lead notícia. Além disso, pensarão na escrita das palavras. Olha o que está em jogo aí, planejamento. Se eu perguntar para vocês sobre planejamento, não é novidade. A gente sabe que toda a escrita nossa, ela antecede, em textos assim, um planejamento, porque a gente não pode deixar nada perdido. A gente precisa fazer um texto completo. Como vocês sabem que depois da escrita a gente tem a revisão. Então vamos tomar esse cuidado na hora de escrever, que vai ser na aula de amanhã a escrita, mas hoje planejamento. Pensando em planejamento, vocês viram que na minha tela está escrito enquete? Olha só, uma enquete. É uma pesquisa que eu gostaria de saber de vocês. E nessa pesquisa é aquilo que vocês estão já acostumados. Nessa sequência, eu passei a usar muito uma interação com vocês. Essa interação, vocês vão lá e selecionam uma resposta. Tem um tempinho curto, né, de 30 segundos, mas a gente sabe que dá. Eu vou dizer para vocês o que vocês vão ter de pergunta e resposta, porque dessa vez eu quero saber aí do outro lado sobre gibi. A minha pergunta vai ser assim, você gosta de ler gibi? Vocês vão depois me contar se sim ou não, e eu vou ver o resultado aqui. Por quê? O nosso planejamento tem a ver com esse tema. Que tal a gente ir para a enquete? Já estão preparados? Eu vou pedir para soltar, então. Oráculo, solta para nós a enquete, por favor. Lembra, vai aparecer uma pergunta para vocês. Não, acabou de aparecer. Você gosta de ler gibi? E aí eu tenho sim ou não. De repente não é o meu gosto de leitura, mas eu conheço. Então, coloca aí se é sim ou não. E eu vou descobrir um pouquinho qual é a preferência de vocês, já que a gente vai falar sobre o gibi no Brasil. Vamos lá? Então, o que será que vocês estão respondendo, hein? E vocês lembrem que é só quem está no aplicativo, tá? Infelizmente, é assim que a gente consegue essas respostas. O tempo acabou, agora eu vou descobrir a resposta. Qual será que foi a resposta de vocês, hein? Se eu tivesse respondido, eu diria que... olha só, 87%. Então, significa que vocês adoram uma boa escala de gibi. Eu não gosto. Tá tudo bem. Isso chama preferência. Eu posso ter a favor de gostar ou dizer não, eu conheço e não é o tipo de texto que eu gosto. Tá tudo bem. Mas eu vi que a maioria da turminha de vocês, crianças, adoram gibi. E eu também teria dito que sim, porque eu adoro gibi. Mão na massa, se a gente fala de gibi, vamos ver o que é o texto e o que é a atividade de vocês? Então, vamos lá.
Olha só, produzindo um lead em notícias. Está na página 56. Vocês estão vendo uma imagem? Quem gosta de ler gibi sabe que essa imagem representa algo que aparece no gibi. O que está aparecendo aí? Ó? Tem um ops, o quê? Sim, balões. Alguns são, parece que aconteceu uma explosão, outra é uma fala. Tá vendo? E, inclusive, é uma imagem do material de vocês, tá? Que está na página 56. Pois é, eu tenho uma imagem para essa notícia. Essa é a imagem que está no material de vocês. Agora, eu tenho essa informação que acabou de aparecer. Cultura. Opa, não vai dar certo, vamos voltar aqui. Voltar primeiro. Só um pouquinho que eu estou ajustando aqui, pessoal, para a gente fazer a nossa atividade. Vamos pôr o marca-texto. Olha lá, cultura, 30 de janeiro de 2021. Aqui ele está falando de uma sessão, que é a sessão de cultura. Tem a ver com a cultura? Tem. 30 de janeiro de 2021 é uma referência dessa notícia. Faz tempo que aconteceu? Pensando que nós estamos em setembro, olha, foi em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Olha quantos meses já se passaram. Mas é desse ano. Isso são informações da minha notícia. Vamos ver qual o título que ela veio para vocês compartilharem em leitura comigo. Ó. Leiam aí. Olha só. Tentem ler, põe o dedinho em cima. Bom, vou compartilhar agora. Vamos ver se vocês conseguiram. 2 curiosidades sobre gibis no Brasil. Então, esse é o título da notícia. 2 curiosidades sobre gibi. A nossa notícia vai falar sobre o gibi. Por isso essa pergunta para vocês, porque se vocês curtem gibi, eu acredito que vocês vão ficar bem interessados dessas curiosidades. O que será que aconteceu de curiosidade? Que história tem o texto para nos contar? Vamos continuar. Olha só, agora sim. Perceberam que... Deixa eu trocar minha caneta aqui. Ó. Aqui é aquela identificação da sessão, junto com a data da notícia. E nós temos o título da notícia, que eu acabei de ler para você. 2 curiosidades sobre gibis no Brasil. Aqui nós temos a imagem. E o que aconteceu aonde é a parte do lead? Você já sabe que lead é aquele primeiro parágrafo, tem todas as informações básicas, informações que nos incentivam a continuar a leitura de todo o texto da notícia. O que aconteceu? Imagino que vocês devem estar dizendo, acho que vai ser o que a gente vai ter que produzir. E é isso mesmo. Então, para a gente produzir essa parte, a gente vai continuar lendo o resto da notícia e fazer os nossos registros de planejamento. Vamos lá, então? Olha só, ele começa assim, ó. A origem no Brasil. Em 1869, foi produzida a primeira história em quadrinhos brasileira, intitulada As Aventuras de Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, do cartunista Ângelo Agostini. Então ele já começou a contar o surgimento. Quem diria, né? 1869, nós estamos em 2021. Já passou um bom tempo. A novidade ainda não tinha balões. Lembra aqueles balões quando os personagens interagem? E vocês lembram que eu sempre usava nas aulas, nas minhas antigas aulas, os personagens falando em balões. Às vezes aparece. Já pensou ler um gibi sem aqueles balões? Ia ser estranho, né? Quem lê bastante gibi já está acostumado a olhar os balõezinhos e até saber que aqueles balões representam algumas coisas. Entre explosão, até falaram da onomatopeia. Existe isso. E naquela época não tinha. Vamos descobrir mais curiosidade com a nossa leitura? Apenas textos escritos ao pé dos desenhos. Ou seja, embaixo, né, dos desenhos. E contava a história de um homem tentando se adaptar a uma cidade diferente de onde cresceu.
Agora, tem um outro, vamos dizer assim, uma continuidade com outro subtítulo. Artistas consagrados. Quando eu falo em artistas consagrados, o que será que é? Artista? Eu tenho que pensar que nós estamos falando sobre gibi, o surgimento, são duas curiosidades. Então, será que são os artistas que faziam parte dessa produção de gibi? Eles foram consagrados, ou seja, eles foram reconhecidos. Mas, se a gente continuar o texto, a gente pode saber direitinho do que eles querem tratar nessa etapa do texto. Olha só. Alguns dos nossos quadrinistas são famosos. Quem será que são os quadrinistas? Será que são os artistas consagrados que escrevem história em quadrinhos? Sim. E olha só, alguns dos nossos quadrinistas são famosos no mundo inteiro e já deixaram sua marca na história. Se eu perguntasse para vocês assim, conta para Pro enquanto eu estou aqui pensando com você sobre o texto. Quais famosos que você conhece? Que você gosta de ler? Conta para mim. Ah, olha lá, já apareceu o Ziraldo. Tem mais, né? Quem mais que aparece? Tem um outro também que tem uma turminha em duas etapas, que eles são crianças e depois jovens. Mas só esse? Não, tem tantos outros gibis de super-heróis. Gibis com histórias diferentes também, né? Porque alguns enredos, eles são mais infantis, outros são personagens adultos, adolescentes. Vamos ver se um desses, ó, falaram Maurício de Souza, também o professor Adelso contribuindo. E olha só, vamos voltar um pouquinho no texto para ver se esses aparecem como consagrados? Vamos ver. Ó, e aí ele dá. É o caso do Ziraldo, responsável pelo Menino Maluquinho e a turma do Pererê. Também vale lembrar o Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, que tem gibis publicados até na China. Olha que coisa, até na China. Vocês poderiam imaginar isso? Que, de repente, teria até na China um gibi do Maurício de Souza, com a turminha dele? Então, olha só, a gente já conseguiu achar, ver o título, ler todo esse texto, a gente precisa agora fazer aquele lead. E o lead tem que trazer todas as informações básicas que atraia quem continue lendo, atraia de uma forma que a pessoa queira ler o resto da notícia. E a gente podia pensar em uma explicação, retomando ela junto com a professora. Lembra que eu comentei com vocês que existem algumas coisas que nos ajudam? Por exemplo, o que a notícia vai tratar, quem a gente vai falar na notícia, a gente vai falar de quem? A gente pode falar quando, né, sobre quando, aquilo, a curiosidade, onde aconteceu, o que mais? Como, por quê? E uma curiosidade, a gente pode colocar que ali aparece. Essa data de 30 de janeiro de 2021 tem a ver com comemorar o Dia Nacional da História em Quadrinho. Então, essa notícia saiu justo no Dia Nacional da História em Quadrinho. Por isso, esse resgate da história com curiosidades. Mas o lead não tem ainda. Então, o que nós precisamos? Vamos voltar nessa tela aqui com a professora. Para fazer a escrita desse lead aqui, ó, eu preciso reunir informações importantes. Lembra que o lead vai me dar uma ideia básica do que eu vou ler? Então, a gente poderia começar a pensar em alguns registros. E eu vou deixar, inclusive, aqui na minha escrito no cartaz aqui ao lado, para a gente poder recuperar para produzir na aula seguinte. Então, me ajudem. O que eu poderia começar? Por exemplo, assim, o quê? Do que essa notícia trata? Posso começar por isso. Ele está falando do quê? Me ajudem agora. Ele criou a Turma da Mônica, o Miguel está falando da professora Rosana. Sim, a gente sabe que o Maurício de Souza foi bem importante. Do que essa notícia trata? A gente pode colocar o quê? Eu posso colocar que ela trata só de gibis? Ou eu poderia colocar que sobre o início das produções? Porque ela falou bastante início de produção. Quando surgiu, de que forma era. O que vocês acham? Sim, não. Eu considero importante uma informação que eu preciso pôr no meu planejamento. Deixa eu até escrever a palavra planejamento aqui, ó.
destacar bem essa palavra porque a gente vai usar na próxima aula. Bom, coloquei meu planejamento. Eu considero importante, a gente tem que colocar sobre o quê? Que trata sobre o início da história em quadrinhos. Importante isso aqui vir, ó. Vou até fazer aqui um tracinho. O início da história em quadrinho. Quando a gente fala de quem, dentro dessa notícia, quem aparece, eu posso fazer um outro registro, eu preciso recuperar. Vou até trazer no texto aqui, ó, que aqui ele fala, ó, deixa eu apagar, deixa eu mudar aqui para minha caneta. Olha só, ele fala da primeira publicação, ó, por isso eu coloquei a palavra início para a gente não esquecer. Agora, quando a gente fala de quem, a gente pode retomar a ideia dos Maurício de Souza, que ele cita também o Ziraldo. Eu posso voltar para o meu texto? Eu devo, se eu precisar dessa informação no texto, eu volto. Olha lá. Eu posso falar dos artistas consagrados, ou eu posso já pensar que tem a ver com os quadrinistas. Isso não significa que no meu planejamento eu preciso usar, mas eu tenho que dar esse contexto. Tá vendo? Então, a gente pode colocar que são... A gente tem que falar dos autores, né? Que são os artistas consagrados. Né? E a gente sabe que são os artistas da história em quadrinho. Então, veja bem, eles estão falando desses artistas que começaram e se consagraram. Então, a gente tem que falar dessas pessoas que produziram. Mas o LID também pode contar sobre aonde, o lugar que isso aconteceu. Porque não é só no Brasil que tem história em quadrinho. Então, a gente registrar também que tudo isso é uma notícia do Brasil. Certo? Olha só. E quando eu coloco o artista consagrado lá no começo, no lead, eu instigo as pessoas a irem na notícia e ler o resto. Que artistas são esses consagrados? Entendeu por que a professora já está pondo esse ponto? Então, vamos colocar o lugar, né? Brasil, que é importante a gente lembrar que nós estamos falando da história em quadrinho no Brasil. Que mais de informação vocês gostariam de registrar aqui para o nosso planejamento do lead? Olha só, vou até deixar o texto um pouquinho na lousa para vocês olharem aqui, ó. O que mais seria importante? Será que seria importante retomar o como? Né? Sobre como acontece, o que é, são as histórias criadas, publicadas, os personagens, eu posso deixar registrado. Agora, uma coisa seria importante, a gente falar do porquê dessa notícia. A questão da distração, não é essa a função que a gente vê? É importante a gente falar dessa história. Olha só, quando a gente vê aqui os personagens, o gibi tem a sua função também. Pensa comigo, o que mais eu poderia colocar aqui? Eu já falei que é o início da história em quadrinho, artistas consagrados, eu poderia colocar no Brasil. Lembra que o lead, ele vai me dar uma ideia básica, eu não posso contar os detalhes as pessoas têm que continuar lendo. Será que seria interessante eu falar, quer ver uma curiosidade que eu vou anotar aqui, que essa eu vou complementar para vocês, ó, é uma curiosidade. Porque isso faz parte da notícia, ó, e isso eu complemento. Dia 30 de janeiro, vamos colocar 2 pontos. É o Dia Nacional da História
quadrinhos. Por que eu estou falando dessa informação que eu posso trazer? Eu resolvi trazer uma extra. Por quê? Eles publicaram junto ao dia 30. Olha que dica que eu estou dando. Dia 30, sabendo que é o dia nacional, então foi por isso que trouxeram. Será que a gente não pode aumentar essa informação no lead? Em homenagem a isso foram colocados? A gente vai poder pensar tudo amanhã. Mas a gente pode trazer no nosso registro, né? E a gente pode pensar o porquê dessa notícia. O que envolve essa notícia? Será que eu posso enxergar além? Porque na hora que a gente montar o lead, lembra que o texto é nosso. Mas eu tenho que trazer não só aquilo, mas algo que fique atrativo e básico. Tem mais alguma informação? Eu vi que vocês pensaram na China também. Eu acho interessante a gente falar dessas publicações para fora do país, mas deixar o leitor curioso, para ele ter que ler o texto e descobrir que é lá na China que também tem. Né? Que mais? Brasil. Eu posso colocar o ano, de repente? Eu posso deixar anotado uma data, quando começou tudo, talvez seja interessante. O começo, escreva assim, ó, começo 1869. Opa, o nomezinho da prof ficou meio... Olha só, por que eu pensei nessa data? De repente eu posso pôr no lead lá, em homenagem ao dia, retomar que surgiu a primeira história, em 1900. E aí eu chamo a pessoa para ler quem que era o quadrinista, quem era o autor consagrado naquela época. É uma ideia, né? Tem mais alguma informação? A gente tem um tempinho ainda. Olha só, a época, até falaram sim, a marca da história, né? Porque aqui é uma referência. Vou colocar os pontinhos finais. Precisa colocar. Início da história em quadrinho, artista consagrado, Brasil. Vamos ler junto com a professora? Assim vocês me ajudam a pensar em mais. Ó. Então, o planejamento a gente colocou início da história em quadrinho, artistas consagrados. Lembra? Porque daí a pessoa fica curiosa e vai continuar. Não é esse o objetivo do lead? Brasil, que é o lugar. O começo, que foi a primeira história, né? A gente sabe que é o começo. E o planejamento pode ser bem curtinho assim, porque como eu já sei da notícia, eu sei como eu vou escrever. E essa curiosidade que a Pro quis colocar, que é o Dia Nacional da História em Quadrinho, e pode servir de apoio na hora de fazer o lead. Né? Acha que está tudo bem? A gente pode pôr mais alguma coisa ou deixamos assim? Acho que deixamos, né? Conseguimos dar conta das informações de planejamento. Para depois, amanhã, fazer tudo isso no nosso lead. Na escrita mesmo do lead. Então, o nosso objetivo da aula foi planejar, ó, começamos o planejamento, conseguimos dar conta, né, e a gente tem que pensar o seguinte, como a professora dividiu em 2 aulas, amanhã a gente vai pensar na escrita, com aqueles cuidados de segmentar a palavra, escrever corretamente, tudo mais. A habilidade envolvida era essa, olha só, segmentar. E vamos lembrar um detalhe, a aula da professora foi dividida em 2. Eu achei muito importante fazer esse planejamento com vocês, para a gente poder, na próxima aula, finalizar com bastante cuidado esse lead, feito por vocês. Eu vou deixar aqui já minha avaliação, enquanto a gente termina de conversar um pouquinho sobre o lead. O que eu pensei do lead? Aqui está a avaliação, já estou deixando. Lembra, o lead vai ter que tornar essa notícia envolvente. Então, já vai pensando com essas informações sobre o início, sobre a questão dos artistas consagrados, de que forma a gente vai poder colocar todas essas informações em um parágrafo. E olha que ele vai ser um parágrafo de várias linhas. E eu acho muito importante a gente trazer até a questão da história em quadrinho. O dia 30, porque já que a notícia vai sair justo no dia 30 de janeiro, que tal a gente trazer que é referente a esse cuidado que a gente está tendo em virtude do Dia Nacional da História em Quadrinho. Mas só pense, amanhã a gente vai fazer isso junto. Eu volto com esse painel de planejamento, tá bom? E é isso, nossa aula acabou. Vou deixar vocês pensando, mas amanhã a gente volta. Então, um bom dia para vocês e até a próxima aula, juntinho aqui para fazer o lead. Tchau, tchau.